Sorrindo para a vida, bom dia família Canção Nova, paz e alegria, viu? Ao seu coração, meu irmão, minha irmã, é muito bom chegar até você e já te desejar a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria e a presença do Espírito Santo, a iluminar o seu dia, a conduzir você hoje, a conduzir as suas escolhas, as suas decisões, aquilo que você falar, sentir, o Espírito Santo seja de fato aquele que vai à frente, já levando você aí fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões. Seja guiado, seja conduzido pelo Espírito Santo no dia de hoje, viu? Deus te abençoe. Acolho com muito carinho todos aqueles que estão conosco através da TV Canção Nova, todo o sistema Canção Nova de comunicação, mas eu acolho todos e todas, né? Aqueles que estão aí pela TV Canção Nova, por todo o nosso Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, viu? Acolho também todos os nossos ouvintes, todo o sistema, a rede de rádio Canção Nova, aí, graças a Deus, agora unida a nós em um só coração. Como é bom também ter a sua companhia neste dia. Acolho os internautas, muita gente pela internet, aí através do YouTube da TV Canção Nova, inclusive além Brasil, muita gente nos acompanhando nessa hora, então acolho você com muito carinho também, e claro, todo o povo de Deus que está conosco através do CN Plus, muita gente, graças a Deus, quase 70 mil pessoas aí, ali no CN Plus, nos acompanhando, assistindo ao vivo, assistindo todos os conteúdos que já estão lá disponibilizados para você, tá bom? Bom demais, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais do CN Plus, mas eu quero apresentar essa bancada hoje que está maravilhosa, e eu começo aqui pelo meu lado esquerdo. Como é bom ter a presença dele aqui, a gente aprende demais, viu? Professor Felipe Aquino, bom dia, seja muito bem-vindo, à paz, Deus te abençoe, querido. Bom dia, é uma alegria poder voltar aqui, a voz um pouco abafada ainda por causa de uma gripe forte, mas com voz forte ou com voz fraca a gente vai em frente, né? Vai em frente. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Bendito seja Deus. Professor, o senhor já me passou a palavra, aqui já vamos compartilhar então para quem está em casa. O professor Felipe Aquino vai meditar conosco a palavra, está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 12 a 17. Então eu vou repetir para você que gosta de rezar junto com a gente, com a palavra de Deus. Anote aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 12 a 17, tá bom? Anotou aí? Daqui a pouquinho já vai estar disponível aí na telinha também para você, 1 Coríntios 15, de 12 a 17. Quero acolher também com muito carinho Salete Ferreira, minha irmã de comunidade. Olá, Cassiano. Bom dia, Márcia. Sorrindo para a vida sempre, né? Sempre, né? Sempre. Um grande abraço a você que nos acompanha. É bom estarmos juntos mais uma vez, não é? Nesse dia onde nós estamos aí rezando, né, por todos aqueles que fizeram parte da nossa história, não é? E que já partiu para a eternidade, não é? Bem-vindo você que nos acompanha. Maravilha. Maestro Sapo, bom dia. Maravilha, maravilha. Bom dia a todos. É um prazer ter o professor Felipe aqui, né? Com certeza. Muito nossa, bom, né? bom demais. Você sabe que só tem duas pessoas no Brasil que me chamam pelo nome. Professor Felipe Aquino e o padre José Augusto. É mesmo? Só os dois, não me chamam de sapo de jeito nenhum, me chamam pelo meu apelido, Sebastião. Sebastião, o seu nome é muito bonito, né? É o nome de um mártir da igreja, então... Tá certo. Bom dia, então ontem foi finalizado aí o EP do nosso querido Padre Jonas, então dezembro, lançamento aí, Maestro Sapo interpretando Padre Jonas a Bíblia. Vai ser chique demais, né? Inclusive, vai estar no, é isso aí. sábado, acho que no Osana Brasil, né, Sapo? Isso, nós vamos fazer uma participação aí, né? Em homenagem ao nosso querido Padre Jonas. Vai ser bom demais. Nossa demais. É Senhora. sempre bom, né? Sempre bom. É isso. Legal. Né? E amanhã nós já estamos partindo para Picuí, Paraíba. Nós vamos estar lá no sábado e domingo, no encontro o dia todo. Pertinho do Rio Grande do Norte. Isso. E juntamente com a comunidade Casa da Paz, lá em Legal. Picuí, Paraíba. Aguarde a gente, nós estamos chegando aí, tá bom?
É isso aí. Povo bom demais, gente. Bendito seja Deus. Bom, eu vou servir um café aqui, viu? Professor, o senhor aceita? Eu aceito. Esse é o café da vovó Josefa. E já aproveito para dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, que neste mês de novembro, tá bom, professor? Tá bom. Neste mês de novembro, toda sexta-feira aqui vai ter um Black Friday, na padaria Vovó Josefa. Você que vem para Canção Nova, sempre vai ter uma promoção especial para você, tá bom? E eu já deixo uma super dica aqui também para você seguir o Instagram, @padaria Vovó Josefa CN. Tem muita novidade, tem ali as guloseimas, aquilo que é bom. Eita, olha, quem já conhece, olha lá, tá na telinha para quem tá pela TV, pelo YouTube da TV Canção Nova. Olha lá, tem para você, olha lá, Black Friday, toda sexta-feira tem a Black Friday aqui na Vovó Josefa, que coisa boa, neste mês de novembro, tá bom? Tem lá uma novidade para você. Saletinha, vai tomar um café? Vamos lá, Vamos vamos tomar um café. Salete é cafezinho, né? Salete não pode falhar o café da Salete. Tem Café que ser. maravilhoso, viu, minha gente? Tá bom, Salete? Tá ótimo. Aqui. Obrigada. Mas o sapo, Só que eu vou aquele fazer desfeita. daquele dedinho, né? Tá bom demais. Esse é o café maravilhoso, gente. Vale muito a pena você que está vindo para Canção Nova visitar aqui a nossa padaria Vovó Josefa. Já repito para você essa dica maravilhosa. Segue aí no Instagram, @padaria Vovó Josefa CN. Novidades, lançamentos, as promoções. E o bacana, para você que é sócio, tem desconto. Você que é sócio tem desconto lá na padaria Vovó Josefa. Tudo aquilo que você vai comprando ali, no finalzinho tem um desconto bacana para você que é sócio, tá certo? Hoje, como a Salete mencionou, é dia de finados. A gente pode dizer que, né, professor, é a celebração da esperança. Um dia em que nós precisamos também refletir um pouquinho sobre a nossa vida, rezar por aqueles que já fizeram a sua Páscoa, como bem disse a Salete. Um dia também de nós rezarmos por aqueles que estão no purgatório. Não é isso, professor? É isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Na pregação. A esperança da ressurreição. Mas, muitos, antes de chegarem à eternidade com Deus, passa por uma purificação, né? E isso é uma coisa tão importante na vida, na história da igreja, desde o primeiro século, né? A gente não pode esquecer disso. É verdade. Ô Salete, eu fico pensando que eu estava vindo para cá e aí me vinha ao coração assim, tantas pessoas que, de uma certa forma, esse dia é um dia muito difícil. Não só pela perda, mas porque se revoltaram às vezes de uma perda trágica de um filho, de um pai que morreu num acidente. É um dia também que a gente pode rezar para essas pessoas. Exatamente. Não, eu sempre digo, a morte, o que eu aprendi com a igreja, ela não é o fim, mas ela é a passagem para a vida nova. Hoje eu acordei pensando na minha mãe. Tem um pouco mais de 90 dias que minha mãe partiu para a eternidade. E as nossas últimas conversas eram sempre sobre essa partida dela. Mas eram conversas muito serenas, onde minha mãe dizia, olha, não tenho mais o que fazer aqui, percebo que o meu lugar não é mais aqui, eu estou fazendo as malas, não é? E vocês que vão permanecer, rezem por mim, não é? E eram conversas onde ela dizia, o meu lugar é o céu, não é? Então, tudo isso, todas essas conversas, eu digo que foi uma preparação também para o meu coração de filha, não é? Que ela me fez encarar com a fé que ela tinha, com o testemunho de fé que ela tinha, ela me fez encarar a morte verdadeiramente como uma passagem. Hoje eu sei que ela não sofre mais, hoje eu sei que ela não sente dor, hoje eu sei que ela não tem problemas, não é? Na família, hoje eu sei que ela está no descanso eterno. E isso traz para mim uma serenidade muito grande, uma paz, uma dor silenciosa, mas uma paz, não é, muito grande de saber que ela está em Deus, que um dia a gente vai se encontrar, não é? Todos nós. Não deve demorar muito. Cronologicamente, não. Um dia nós vamos ter que fazer essa passagem.
Tudo isso está no coração do Pai, como bem disse já Jesus. O Pai sabe de todas essas coisas, a hora certa, né, professor? Mas eu vejo que há muitas, de maneira especial, eu vim rezando aqui no carro pelas mães, que até ficam assim, um pouco revoltadas pela forma com que perderam seus filhos, às vezes de uma forma tão trágica, e não aceitam, e acabam se revoltando contra Deus. E é uma luta quando chega o dia de aniversário, quando você recorda ali, né, do nascimento, das coisas dos filhos, pessoas que não conseguem se desfazer dos pertences, né, daqueles que já se foram, porque, sei lá, aquilo traz um certo consolo, ou aquela lembrança, mas é uma lembrança dolorosa, não se abre, né, não abre o coração ali para essa experiência de fé. Entender que aqui é um tempo, é um curto espaço de tempo, é quase um nada perto daquilo que é a eternidade de Deus. Então, e é muito importante, eu já pude passar por experiência de morte muitas vezes, né? Porque já foi meu pai, já foi minha mãe, já foram 2 irmãos, já foi minha esposa, né? E o que eu percebo, sabe, é o seguinte: quando alguém morre, a gente tem que aceitar o desígnio de Deus. Se a pessoa não aceitar o desígnio de Deus, ela não vai ter paz no coração. Mas meu filho morreu de maneira trágica, assassinada, um acidente de moto que acontece tantas vezes, lamentavelmente. Mas olha, um dia, eu estudando isso, eu rezando sobre isso, aí eu estava lendo um livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, ela conversando com Deus. E Deus disse para ela o seguinte: Catarina, às vezes eu permito uma morte trágica para livrar a pessoa do inferno. Nossa. Olha só. Olha que coisa. Impressionante. Quer dizer, de repente, aquele momento trágico que a pessoa sofreu uma morte, foi para ela um momento que ela estava preparada para a salvação. E se de repente, se ela vivesse mais, ela podia se perder. O problema nosso é que a gente foca muito os nossos pensamentos nessa vida, e Deus foca na outra. Verdade. É o que você falou, aqui é um pingo de vida, comparado com uma eternidade que não tem fim. Então, como dizia Santo Agostinho, que me importa viver bem aqui se eu não puder viver sempre? Eu quero viver sempre. Né? Então, às vezes que eu passei pela experiência de morte assim, de pessoas muito queridas, eu perdi uma irmã com 39 anos, deixou 4 filhas, a menorzinha tinha 1 ano de idade, a maior com 10. Mas Deus está no comando de tudo. Então, se Ele permitiu isso, eu digo, então, amém. Aquilo que diz lá o Eclesiástico 2, né? Aceita tudo que te acontecer. A nossa fé exige que a gente se abandone nas mãos de Deus, mesmo nas horas mais trágicas. É o único jeito da gente ter paz quando morre alguém. Porque se você ficar segurando a pessoa que, não vou desfazer dos bens, não, é pior, o coração sangra mais. Verdade. Quanto mais você fizer esse esforço de entregar, claro, com o coração sangrando, não tem como. É o tributo da natureza as lágrimas, não tem como você não chorar. E pode chorar e deve chorar, mas na fé. Né? Na fé, isso mesmo. Você falando ali, eu me recordando da minha experiência também, da Páscoa do meu pai. Eu lembro que eu estava lá no hospital e junto com o padre Luizinho, nosso irmão de comunidade, e aí aquela hora que ele já estava em coma, e aí você disse, eu lembro que o padre disse para o meu ouvido: diga para ele que ele pode ir em paz, que você vai cuidar de todas as coisas. Não é fácil, né, dizer que isso, falar com uma naturalidade assim, quando você tem um ente querido seu ali no hospital, mas nessas horas eu acho que sai o sentimento, né, e você vai mais realmente vivendo essa experiência de fé, a razão, a fé. E foi quando eu disse para meu pai ali: pai, pode ir, que daqui em diante eu tomo conta das coisas, né, da minha mãe, das responsabilidades que precisam ser assumidas. E pouco tempo depois ali, poucas horas depois, meu pai fez a passagem.
Eu percebo que há muitas pessoas, às vezes, ficam ali no leito de morte, às vezes é como que agonizando. Eu não sei se é essa a forma correta, viu, professor? O senhor pode até me corrigir, mas até esperando que um ente querido se aproxime ali e dê essa palavra, esse consentimento, para que a pessoa possa fazer essa passagem. Verdade. Olha, eu já tive experiência várias vezes, acho que vale a pena contar isso daqui, de rezar o terço da misericórdia para uma pessoa que estava agonizando e logo em seguida eu ver a pessoa morrer. A minha esposa, eu tinha ido à missa às 6 horas da tarde no hospital São José, em São Paulo, tem uma capela, tem missa, e ela já estava em coma também já há vários dias. E cheguei no quarto de novo, né? Ela estava na UTI, mas o médico deixava a gente entrar na UTI, porque já estava terminal, né? E devia ser umas quase 7 horas, e eu segurei na mão dela e rezei o texto da Divina Misericórdia com ela. Aí eu falei para Jesus o seguinte: ô Jesus, o Senhor está aqui comigo agora, acabei de te receber na Eucaristia. Se ela estiver preparada, eu tinha pedido a Deus que a levasse num dia de Nossa Senhora, e foi o dia de Nossa Senhora de La Salete. Se ela estiver preparada, Jesus, pode levar. Eu agradeço os 40 anos de vida que a gente viveu junto, pode levar. 2 minutos depois ela morreu. Estava naquela respiração assim ofegante, aí foi acalmando. Depois que eu rezei o texto da Divina Misericórdia. E não foi a primeira vez. Teve uma senhora, a sogra de um amigo meu, que eu conhecia muito, era amiga, ela pediu que o meu amigo pediu que eu rezasse por ela, que ela não estava bem. Eu fui na casa dela, rezei, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Felipe, ela acabou de morrer. Estava também já. Parece que os antigos dizem isso, né? Que parece que tem pessoas, parece que na hora da morte, parece que não consegue se desapegar da vida. Verdade. Às vezes um pouco por causa de medo da eternidade, o medo do juízo particular. Então, quando você coloca a pessoa, lança a pessoa no oceano infinito da misericórdia de Deus, parece que a pessoa descansa. Desapega. Porque para morrer bem tem que desapegar da terra. Tem que morrer para morrer, dizem os santos, né? Desapegar daqui para você poder se apegar lá, entendeu? Essa é uma experiência muito boa, rezar o texto da Divina Misericórdia, uma pessoa que está assim, às vezes em estado terminal, estado de coma, a pessoa não pode mais rezar, entendeu? Claro, também sempre oferecer a unção dos enfermos, né? A minha esposa já tinha recebido a unção dos enfermos, outra coisa importante, né? Porque apaga os pecados, se a pessoa não pode confessar, tira o medo da morte. A unção dos enfermos tira o medo da morte. Muito importante saber disso. E prepara a pessoa, então, para a eternidade. Olha, gente, hoje é um dia de fato para a gente fazer essa memória e fazer, sem dúvida, também uma revisão de vida no dia de hoje, olhando um pouco para a nossa história, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo. Será que nós estamos preparados para esse dia, para essa passagem? Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Deus vai nos chamar, ou que Ele virá. Então nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre com o coração nele, dentro da vontade dele. Tá certo? Então vai apresentando aí as suas intenções, vai apresentando os nomes também, os nomes dos seus entes queridos. Nós queremos orar, queremos rezar durante todo este programa, sorrindo para a vida de hoje, né? Nesse movimento de esperança e, sem dúvida, também de feliz expectativa de encontro com o nosso Senhor, porque ou Ele vem ou nós iremos até Ele. É um movimento e a gente precisa viver essa feliz expectativa deste encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Já vai partilhando aí nas redes sociais, a Lu já fez a fotinho, já colocou lá, nosso Instagram é @sorrindoparavida_cn, vai colocando ali as suas intenções, seus entes queridos, aqueles que já estão na eternidade. Vamos nos unir agora em oração,
Gosto muito quando o diácono Nelsinho usa essa expressão aqui na bancada. É o maior grupo de oração do mundo. Muita gente agora, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que se unem para rezar. Essa é a finalidade, em torno da palavra de Deus, e nos coloquemos agora em oração, uns rezando pelos outros, né? Um rezando pelo outro. Este é o movimento nessa hora, tá bom? Quero aproveitar aqui, dar 2 recados importantes, tá bom? Para você que quer aproveitar, já ir adquirindo seus produtos de evangelização, já começou a Black Friday da Canção Nova, isso mesmo, do dia 1º, né? Começou ontem e vai até o dia 30 de novembro. Tá na telinha, tem produtos aí, toda a loja Canção Nova com até 70% de desconto. Então vale muito a pena você dar uma conferida lá. Acesse loja.cançãonova.com e confira tudo que tá lá. Olha, vou repetir para você, tem produtos com até 70% de desconto. Vale muito a pena você dar aquela esbilhotada, né? Como a gente costuma dizer, fazer aquela navegada lá na loja virtual, porque tem muito produto bacana, com preço muito legal, muito bacana também. Você pode presentear aqueles que você ama. Nós já estamos aí se encaminhando aí para o final do ano. Natal já está chegando, ó, pum, já vai começar a falar de Natal, né? E aí você já pode garantir aí os seus presentes. Eu lembro que minha avó, eu acho que alguém já contou isso aqui no Sorrindo para a Vida, mas a minha avó tinha esse costume também, a avó Nega, a mãe da minha mãe. Ela já ia preparando com bastante antecedência. Como era muito neto, ela já ia preparando os presentinhos para cada um com bastante antecedência. E então é uma oportunidade para você também aproveitar aí durante esse mês de novembro, levando em consideração o tempo, né, que o produto vai chegar na sua casa. Então vale a pena você já comprar, já adquirir e aproveitar essa promoção. É a Black Friday da Canção Nova. Maiores informações, se tiver dúvida, liga para nós, 0 operadora 12 3186 2600, tá certo? Anotou aí? 0 operadora 12 3186 2600. Uma outra dica que eu queria dar para você é o seguinte: nós estamos aí, graças a Deus, na reta final deste ano de 23, né? Eu já estou com a cabeça, 2023. Estamos aí com a nossa campanha de final de ano. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Estamos muito felizes, né, Salete? Graças a Deus, pelos 104%, né? Graças a Deus. Que bom essa parceria, não é, minha gente? Nós e você que é sócio, você que contribui, de mãos dadas, chegamos aos 104%. E graças a você, nós podemos chegar muito longe com a evangelização. E nós continuamos a contar com você, não é, Cassiano? Isso mesmo, estou aqui, vou colocar aqui à frente o boleto. Muita gente, graças a Deus, todos já receberam, né, o nosso boleto. É o boleto duplo, né, da campanha do final do ano. Todo final de ano nós fazemos essa campanha, essa ação, e está aqui. Então tem o boleto azul de cima, que é o boleto da manutenção, e o de baixo aqui, que está na sua telinha, é o da promoção, né, é o da ação de final de ano, onde, fazendo aqui as contas, né, juntamente com todo o pessoal do financeiro, entendeu-se que se você puder fazer uma doação a partir de R$20 ou mais, nós vamos alcançar aí a nossa meta dos 100% neste final de ano. Quem sabe ultrapassar, não é? Ultrapassar, porque, como diz o sapo, eu já sabia, né, sapo? Aquilo que eu falei, 100%, eu já sabia. Agora, 104% é surpresa de Deus. Foi um presente, né, sapo? Só que eu falei que ia fechar no 104, entendeu? Pois é. Eu sempre brinco. Eu posso me enganar, mas eu não erro. É isso mesmo. A gente está muito feliz, a gente está celebrando, é uma vitória de Deus, é uma graça de Deus com a família Canção Nova, essa família generosa que entendeu que é um investimento, né? Você ajudar a Canção Nova, você se tornar um sócio. Então já fica esse convite para você que ainda não é sócio, acesse o site clube.cançãonova.com, vou repetir para você, clube.cançãonova.com,
né? E aí você pode se associar, se tornar um sócio da Canção Nova, ou ligue para nós, 0 operadora 12 3186 2600, e se tornar um sócio dessa grande obra de evangelização. Sabe que é um investimento para a salvação da sua alma e da alma dos seus, né? Professor Felipe Aquino, 104%, professor. Olha, milagre, né? É emocionante, né? Porque eu fico pensando, né? Para mim, isso aí é um tributo ao Padre Jonas, sabe? Verdade. Porque eu que convivi com o Padre Jonas 53 anos, conheci ele em 1970. Eu acompanhei toda a trajetória desse homem, né? Parece um míssil assim que tem um destino, né? Não é aqueles mísseis terríveis lá da Terra Santa, é um míssil de Deus, né? E eu vi o que esse homem trabalhou, o que esse homem sofreu, o que esse homem chorou, o que esse homem rezou, o que esse homem se entregou para Deus. Eu vejo, sabe, nesse 104, realmente uma retribuição do povo, né? Um agradecimento do povo a tudo que esse homem fez, sabe? E que coisa maravilhosa, né? Ele repetiu a trajetória de Dom Bosco, né? Depois que Dom Bosco morreu, né, a congregação salesiana triplicou de tamanho. Engraçado, né? Achavam que com o padre Rua, né, que foi o substituto de Dom Bosco, o pessoal estava meio temeroso, o que será que vai acontecer? Mas as bênçãos choveram, né, lá do céu. Então eu vejo isso, né, que eu fico satisfeito de ver que o povo reconhece o trabalho que ele fez. E a gente quer agradecer aqui muito, né? A gente vê como é que o nosso povo é bom, né? Nosso povo é bom, sabe? Aquilo que Dom Bosco dizia, onde o povo deixa o pecado, o povo põe também o dinheiro. O povo põe o dinheiro aqui porque o povo deixa o pecado aqui também. Amém. Né? Entrega para Deus o pecado através das reflexões, das missas, das pregações, das palestras, né? E eu quero agradecer de modo especial porque toda semana eu faço a Escola da Fé, né? E sempre lá eu peço, não esqueça aí, pix.doação@cançãonova. Não, você sabe, hoje eu pago todas as minhas contas por aí. É muito fácil. Muito fácil, né? Primeiro que você não tem taxa, né? E segundo, é no celular, né? Então, faz ali rapidinho, 7 segundos, já chega aqui a doação para a Canção Nova. E se você tem 10 hoje, você dá 10 hoje. Se você tem 20 amanhã, você dá 20 amanhã. Então, não é? Essa eu acho que essa dinâmica maravilhosa que a gente experimenta todos os meses aqui na Canção Nova. Porque primeiro não tem valor estipulado para você ajudar a Canção Nova. Aquilo que o professor falou, você pode doar R$1, R$2, centavos, aquilo que você tem, aquilo que você pode, aquilo que o seu coração se dispõe naquele momento para ajudar a Canção Nova. E a generosidade, cada um fazendo a sua parte, aquilo vai se multiplicando. E a evangelização vai acontecendo e a Canção Nova vai seguindo em frente, evangelizando e levando a palavra de Deus. Esses dias eu recebi um testemunho lá da Virgínia, dos Estados Unidos. Nossa. Uma moça que assistiu o Amor Vencerá. Você que não conhece o Amor Vencerá ainda, às 10h30, você acompanha o Amor Vencerá, que também é o segundo grupo maior de oração. Sim, com certeza. Então você pode também participar. E ela, participando do Amor Vencerá, ela disse que uma palavra de ciência libertou o coração dela de uma mágoa muito antiga, muito difícil, uma situação de perdão. Aí ela me disse, eu fui salva através do Amor Vencerá. E agradecia, né, a toda a Canção Nova, não é, pela vida dela, pela vida nova, não é, que ela hoje vive lá do outro lado do mundo. Não é? Sua contribuição está chegando para que a Canção Nova chegue do outro lado do mundo. No Japão também, pessoas que nos acompanham, que testemunham, não é, nos países, tantos países, não é, via internet. Então você tem uma responsabilidade muito grande na renovação não só do Brasil, mas na renovação do mundo pela evangelização. Então nós agradecemos mais uma vez a você por este 104%. Valeu! Amém, amém. Eu fico imaginando
E a gente fica imaginando sempre aquela expressão do Padre Jonas, né? Feliz, assim, obrigado, obrigado, meu filho, obrigado. E a gente também celebra juntos com o nosso querido pai fundador e toda a comunidade Canção Nova que segue agora com esse legado e essa responsabilidade de seguir em frente com toda essa obra maravilhosa que é a Canção Nova. Vamos seguir em frente? Inclusive aí com a palavra de Deus agora, vou trazer mais uma vez para você que foi chegando ao longo do programa. O professor Felipe Aquino está aqui hoje para meditar conosco a palavra, e a palavra que ele vai meditar está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 17. 1 Coríntios 15, de 12 a 17. Tome aí a sua palavra, tome aí o seu caderno para você ir anotando, você que faz seu estudo juntamente com o Sorrindo para a Vida. Enquanto isso, eu vou trazendo a frase do dia, essa palavra que vai também nos ajudando a introduzir na oração. Essa frase que foi extraída do programa Sorrindo para a Vida do dia 17/2/2023. E ela diz assim para mim e para você: se você soubesse do que o perdão é capaz, não guardaria rancor dentro de si. Se você soubesse do que o perdão é capaz, não guardaria rancor dentro de si. Vamos preparar o nosso coração. É verdade. Vamos cantar por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, já recordando o Monsenhor Jonas Abib, que não morreu, ele foi semeado. Amém. Assim como tantos dos nossos foram semeados para a vida eterna. Vamos cantar juntos? Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Vamos lá! Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações, por entre aclamações, o Senhor retornará, o Senhor virá, ao toque da trombeta. Com os anjos, com os santos, com a Virgem Mãe de Deus, renderemos louvores àquele que venceu. Vamos lá! Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá.
Muito bem, então hoje, como nós estamos aí, a igreja está celebrando a memória dos defuntos, né, dos nossos falecidos, e a esperança nossa é a ressurreição, então por isso que eu escolhi esse texto de hoje, né, é da carta aos Coríntios, que São Paulo fala exatamente disso, né? Ele diz aí então, capítulo 15, versículo 12 da primeira carta aos Coríntios: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, enquanto, de fato, Ele não o teria ressuscitado. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Palavra da salvação. Então, aqui tem ensinamento muitíssimo profundo, né? Um padre da igreja do século II, Tertuliano, aquele que escreveu aquela frase, né, ele é do ano 180, mais ou menos, Vede como se amam, né, escreveu no seu apologético lá para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos, né? E ele também escreveu aquela frase, né? Não adianta o imperador show matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, o Tertuliano disse que ser cristão é acreditar na ressurreição. Quem não acredita na ressurreição não é cristão. Em outras palavras, é o que São Paulo diz aqui também, né? São Paulo diz assim: se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Infelizmente, muita gente não acredita, né? Engraçado, um detalhe interessante, as pessoas me perguntam, né? Pode fazer a cremação de uma pessoa que já morreu, né? Um dia perguntaram se cremar é passar creme. Não, cremar é a incineração do corpo da pessoa, né? A igreja autoriza, prefere que seja o sepultamento, porque o cemitério é um campo santo, né, de oração, então a igreja prefere, mas a igreja não proíbe a cremação, está no catecismo da igreja, desde que o seguinte, desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição. Então, o cristão, se ele acredita na ressurreição, que aquelas cinzas que sobraram ali, que a pessoa vai receber, né, lá do crematório, aquelas cinzas um dia Deus vai de novo formar o corpo daquela pessoa. Porque o corpo ressuscitado é o nosso próprio corpo. Uma dimensão que a gente não transcendente. O corpo de Cristo ressuscitado era o corpo de Cristo. Está lá chagas na mão dele, tá? Era o mesmo corpo de Cristo, só que numa dimensão agora, São Paulo usa uma expressão meio paradoxal, né? É um corpo espiritual. Né? Corpo é matéria, espírito não é matéria. É um corpo que, como de Jesus, atravessa a parede, né? Ele entrava no cenáculo sem rasgar as paredes, sem abrir a porta, porque o corpo ressuscitado é uma coisa difícil de explicar, né? Ele não ocupa mais lugar no espaço. Na física tem uma lei que diz assim, que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, dá um choque. Mas na eternidade pode. Por quê? Porque o corpo não ocupa mais espaço. Por isso que Deus vai poder reunir toda a humanidade de todos os tempos, no juízo final, num lugarzinho só. Porque é um corpo, por isso que o corpo ressuscitado atravessa paredes. Ele não precisa de espaço para atravessar. Eu vim entender um pouco disso quando eu fiz doutorado no ITA, fiz uma cadeira chamada Teoria Geral da Relatividade do Einstein. O Einstein mostra isso, que quando você caminha para a velocidade da luz, o tempo desaparece e o espaço desaparece. Aí eu pude entender, pude ter vislumbrar um pouco isso. Eu estou colocando isso porque muita gente pergunta, mas como é que é o corpo ressuscitado? É isso. Deus vai ressuscitar todos
quando Cristo voltar. Todos que estão no céu, no inferno e no purgatório. Porque a gente sabe que quando a gente morre, está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? São Paulo fala, nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receber a recompensa de acordo com aquilo que fez aqui nesse mundo, nesta vida. Então, aqueles que rejeitaram Deus radicalmente, é o que eles chamam de pecado mortal, vai viver uma vida eternamente sem Deus. É o castigo do inferno. É o fogo que queima no inferno, é esse desespero de ter perdido Deus. Aqueles que morreram perfeitamente, como Santa Teresinha, né? Aí vai direto para o céu. E aqueles, como nós, eu acho, que temos aí algumas escórias, né? Para serem queimadas da alma, né? A gente vai, graças a Deus, poder passar pelo purgatório, graças a Deus. Né? Porque é um banho final de purificação que a gente vai ter. Então Deus vai ressuscitar todos os justos e os injustos. Aí Cristo vai separar no juízo final, né? Os bons e os maus, a gente sabe muito bem disso. Então a igreja aceita a cremação desde que não seja para contestar a crença na ressurreição. E outra coisa que é importante colocar aqui, quem optar pela cremação, a família não pode pegar as cinzas e jogar na terra, jogar na água, jogar no ar, no vento, não. É proibido pela igreja. Aquilo ali são os restos mortais da pessoa. Ou é guardado num lugar fúnebre, ou é colocado num jazigo do cemitério da família, mas aquilo ali tem que ser respeitado como os restos mortais da pessoa. Não tem esse negócio de... Muita gente já fez isso porque não sabia. Tudo bem, não é pecado, né? Quando a gente não sabe, não é pecado. Mas é preciso saber, não se pode jogar as cinzas, né? Assim, fazer qualquer tipo de coisa. Bom, mas tem... falando ainda de ressurreição, é muito importante, aqui São Paulo coloca aqui em seguida, ele diz no versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, vê a correlação que São Paulo faz. A nossa ressurreição é por causa da ressurreição de Cristo. O que garante a nossa ressurreição foi o fato de Cristo ter ressuscitado. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele passou pela morte para destruir a morte, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Então, na ressurreição dele é que a gente tem a avalia, a garantia da nossa ressurreição. Isso é muito bonito, essa correlação que São Paulo faz. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também a nossa fé. Acabou a fé. Se eu não acredito na ressurreição, a minha fé, São Paulo diz assim, eu seria o homem mais infeliz do mundo se eu não acreditasse na ressurreição. Porque eu só sofri a vida inteira. Fui flagelado não sei quantas vezes, náufrago não sei quantas vezes, decapitado no fim da vida. Se for só para esta vida, só para a felicidade nesta vida, que eu acredito na fé em Deus, eu sou o mais infeliz dos homens. Não, eu quero a coroa da glória. Eu espero agora aquela, né, coroa de louros que, né, lá os gregos davam para o campeão lá das corridas, das coisas. Eu quero a coroa da glória. Né? Então, hoje, infelizmente, sabe, a gente precisa falar isso daqui. Esse mundo mecanizado que a gente vive, esse mundo de internet que a gente vive, esse mundo assim, como que dilui a cabeça da gente para muita coisa, muita gente já não pensa mais nisso. Não? O Bento XVI perguntava assim, mas será que o homem moderno ainda acredita nisso? Na ressurreição? Eu sei que muita gente não acredita. Porque se acreditasse, não fazia tanto pecado. Não teria tanto assassinato, tanto crime, tanta morte, e que coisas que, quando eu era criança, eu não via. Eu acho que o Sebastião também não via. O Sebastião até tem cabelo branco igual eu, né? Mas coisas que a gente não via. Na minha infância, eu não via falar de divórcio. Não existia isso, era raríssimo. Você não via falar de estupro, você não via falar de coisas que hoje... Quer dizer, então, isso parece que vai
anestesiando a consciência das pessoas, e a pessoa, como dizia o Papa Paulo VI, o pior pecado que existe hoje é achar que não tem pecado. Esse é o pior pecado, achar que o pecado acabou. Então, aí vale tudo, né? Não pode ser assim. A ressurreição existe e Deus vai fazer justiça, né? E uma justiça perfeita. A gente não pode ter medo de Deus. A gente tem que ter medo de quem é injusto. Eu tenho medo de um juiz injusto. No mundo tem muito juiz injusto, que ao invés de julgar direito, não julga direito. Isso eu tenho medo. Mas de Deus eu não tenho medo, não, porque Deus é justo. Se Deus me dá um castigo é porque eu mereço. E se eu mereço, eu quero pagar. Ponto final. Né? Meu pai me ensinava, errou, tem que pagar. É a justiça que estabelece o direito, estabelece a paz. Então, é isso aqui. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, versículo 15. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus. Olha aqui. Quem diz que não acredita na ressurreição, você está blasfemando contra Deus. Você está colocando em xeque a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo que a ressurreição existe, nem vocês. É Deus que diz que a ressurreição existe. Né? Cristo diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, é bonito que São Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, estaremos testemunhando contra Deus. Pelo amor de Deus, você testemunha contra Deus. Né? Não tem condição. Né? E aí ele diz, estaríamos... Cristo, de fato, ele não o teria ressuscitado, se a gente colocar isso. Né? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Aí aquela conexão que ele já fez antes. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Isso é o mais triste. Se eu não acredito na ressurreição, eu não tenho perdão dos meus pecados. Por quê? Porque o que garante o perdão dos meus pecados é a morte e a ressurreição de Cristo. Ali está a nossa justificação, diz a teologia. Se eu não acredito nisso, não vou ter perdão. Por quê? Porque quem pagou o preço do meu pecado foi Ele. Na morte e com a ressurreição Ele garante isso. Então veja quanta coisa São Paulo coloca aqui. E é interessante que São Paulo fala e repete, porque ele quer dar a entender para nós o seguinte, isso é essencial. Se escapar daqui, né? A gente sabe que o mundo que é contra Deus, principalmente contra a igreja, o ponto nevrálgico que eles querem atacar é exatamente a ressurreição. Inclusive isso entrou dentro da própria igreja. Eu já li padre dizendo, não, Cristo não ressuscitou, não. Isso aí é apenas uma simbologia. Como alguns dizem também que é uma simbologia, a hóstia, né, que não é corpo, de é simbologia. Sabe, esse veneno, essa heresia, ela é uma heresia terrível. Né? Cristo ressuscitou, sim. E a prova maior da ressurreição de Cristo não é que ninguém fotografou, ninguém viu. Deus não quis que ninguém visse o Cristo ressuscitar. Por quê? Porque Ele quer que a gente acredite na fé. O que vale é a fé. Jesus falou para os apóstolos, para Tomé, você acreditou porque você viu. Não tem valor. Bem-aventurados os que vão crer sem ver. Aí vai ter. Então, Deus quer que a gente acredite na ressurreição sem provas. Qual é a prova? Ele disse. Ele disse, Ele é o Senhor. Bom, a coisa mais importante que eu posso manifestar a você é eu acreditar na sua palavra. Se você disser, professor, isso, eu digo acredito. Se eu não acredito na palavra de Deus, eu não respeito Deus, de jeito nenhum. Então, a ressurreição é a palavra de Deus. Né? E o bonito de tudo isso é o seguinte, a história, engraçado, né? O que a gente não teve de prova material da ressurreição de Cristo, claro que isso deixou lá o Santo Sudário, que é uma prova maravilhosa, não há mais dúvidas sobre isso, a igreja não tem dúvidas sobre isso. Mas o que eu acho mais maravilhoso é o seguinte,
o que moveu, o que move, moveu e move e moverá toda a fé da igreja até o Cristo voltar é a ressurreição. Você abre os Atos dos Apóstolos, né? Quando os apóstolos começaram a pregar depois de Pentecostes, o que os apóstolos pregaram? Ressurreição. Pedro, no dia da ressurreição, abre a janela, no dia do Pentecostes, abre a janela lá do cenáculo e fala para o povo: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E aí você vai ver que os Atos dos Apóstolos, ele é permeado de ponta a ponta na crença na ressurreição. Era o grande testemunho que os apóstolos davam, né? Eles diziam: nós vimos. São Paulo, aqui no próprio capítulo 15 da carta aos Coríntios, São Paulo fala: ele apareceu para mais de 500, que muitos deles estão vivos, né? Esse era o testemunho da igreja. E esse testemunho bonito é isso, que ele arrastava. Porque milhões e milhões enfrentaram o martírio romano porque acreditavam na ressurreição de Cristo. Porque muitos eram jogados às feras, eram mortos, decapitados, incendiados. Milhares iam para os desertos viver aquela vida de eremita, de anacoreta, de cenobítica ali, acreditando que na eternidade, na ressurreição. Ou seja, o que moveu e move e moverá a igreja, a fé, sempre, em todos os tempos, será exatamente essa crença na ressurreição. Bom, uma outra coisa que eu queria colocar sobre o dia de hoje, né? Uma coisa que a igreja recomenda muito para nós. Hoje nós celebramos os nossos mortos, né? Não é dia de fazer homenagem a eles, não. Nós não homenageamos os mortos, não. Nós rezamos pelas almas deles, é diferente. Nós pedimos sufrágio das almas deles. O que é sufrágio? Sufrágio é a alma chegar à purificação perfeita e poder ir para Deus. Por que existe o purgatório? E graças a Deus que existe o purgatório. Porque é a oportunidade de a gente chegar à santidade perfeita para poder entrar na comunhão com Deus. Porque ninguém pode entrar em comunhão com Deus se não for santo. Porque Deus é santo, 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 né? O profeta Isaías viu lá os serafins, que santo, santo, santo. O hebraico não tinha um superlativo, né? Ele não sabe falar santíssimo, então ele fala santo, 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 né? Ninguém entra na comunhão com Deus sem ser santo, porque você mancharia a santidade de Deus. Então, maravilhosamente, o que Deus faz? Quem é de nós aqui que vai morrer perfeitamente santo? Difícil dizer, né? Santa Teresinha dizia: eu vou, mas Teresinha é Teresinha, né? A gente tem essas, né, sequelas ainda do pecado. Por que existe o purgatório? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1030, fala assim: aqueles que morrem na amizade de Deus, nós todos aqui estamos na amizade de Deus, não é? Mas não estão perfeitamente santificados, passa por uma última purificação para chegar à santidade perfeita e poder entrar em comunhão com Deus. Parágrafo 1030 do Catecismo. Entende? Então, por isso que o que purifica a alma, né? Eu escrevi um livro, eu vou mostrar, porque esse livro aqui, eu não tenho vergonha de mostrar meu livro, porque não é nada meu, eu só copio o que os santos falam. Eu coloquei nesse livro aqui uma coisa muito bonita, o Tratado do Purgatório, que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510. Ela diz que ela viveu na Terra 2 anos de purgatório. E ela narra o que é o purgatório. Eu coloquei aqui. Eu traduzi do espanhol, não achei em português, traduzi do espanhol e coloquei aqui. Ela explica coisas maravilhosas. Esse fogo que se fala do purgatório não é esse fogo nosso. O fogo da terra queima papel, madeira. A alma é espírito, não queima com esse fogo. O que é esse fogo? É aquela dor da alma que parece um fogo que queima, né? Quando a gente está assim, extremamente preocupado, parece que tem um fogo dentro da gente, né? Esse é o sentido do fogo, né? Mas é um fogo que purifica, né? É uma catarse que vai queimando as escórias que ficaram frutos do pecado. O pecado já foi perdoado. A gente fala assim, o que é a indulgência? Por exemplo, que a gente oferece pelas almas.
a indulgência é exatamente o eliminar essas escórias que ficaram de um pecado que já foi perdoado. Porque quando se comete um pecado, acontecem duas coisas. Tem a culpa e tem a pena. O que é a culpa? A culpa é aquilo que perdoa na confissão. Só Jesus pode perdoar o meu pecado, porque é o sangue dele, que repara diante da majestade infinita de Deus o que eu causei de estrago, né? De profanação na majestade infinita. Então, só o sangue de Deus é o perdão da confissão. Mas fica a pena. O que é a pena? É a consequência que o pecado deixou. Imagina alguém que mata alguém, se arrependeu, se confessou, mas ficou um estrago. Primeiro estrago na própria pessoa, que diminui a santidade dela. O primeiro estrago do pecado é que diminui a sua santidade. Segundo, o que ficou de consequência para o mundo, para a igreja e para os outros. Porque o pecado deixa 3 consequências, né? Para o pecador, para a igreja e para o mundo. Então, isso tem que ser reparado. Deus é misericordioso, mas Deus é justo, né? Tem uma passagem que Santa Faustina, quando fala do purgatório, até tem aqui, Santa Faustina diz assim, que ou foi ela ou foi Santa Teresa? Não, foi Santa Faustina, né? Ouvi uma voz interior, numa ida que ela foi ao purgatório, o anjo da guarda levou ela ao purgatório. Ela diz assim: ouvi uma voz interior que me disse, a voz de Deus, a minha misericórdia não deseja isso, mas a justiça manda. Entende? Porque é maravilhoso, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Vamos acertar as contas, para a própria consciência sua ficar em paz. Se eu cometo um erro e eu não reparo o meu erro, a minha consciência não fica em paz. Mas quando eu reparo o meu erro, opa, agora eu estou em paz, né? Então está aí. Agora, então, uma coisa muito importante. A gente precisa rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Porque a igreja ensina o seguinte. Primeiro, elas não podem fazer nada mais por elas mesmas, porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Você pode conquistar méritos até o momento da morte, depois. Então, por que a igreja compara o purgatório com uma prisão? Porque alguém que está preso, ela não pode fazer nada por ela. Você tem que levar comida para ela, tem que levar tudo que ela precisa. Ela está presa. Então, no purgatório, a alma não pode fazer nada mais pela purificação dela. Então, quem que faz pela purificação dela? O céu e a terra. Então, a igreja triunfante do céu e a igreja padecente, militante da terra, reza pela igreja padecente. E o que eu posso oferecer? Em primeiro lugar, a Santa Missa. Por isso que a igreja, em todas as missas, a igreja reza pelas almas do purgatório. Terá o momento dos mortos. Pode ser qualquer oração eucarística. Tem o momento de rezar pelos mortos, né? E tudo mais que eu posso oferecer, de oração, de sacrifício, de penitência, de jejum, de esmola, oferecer pelas almas do purgatório. É uma caridade muito grande, né? Principalmente na missa, né, depois da comunhão, você lembrar das almas do purgatório, pedir a Deus por elas. Eu fiz questão, sabe, de relacionar todos os falecidos da família do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra. Então, tem umas 40 pessoas. Todo dia eu ofereço a missa, a comunhão, pelo sufrágio das almas deles, porque eu não quero chegar lá e eles reclamarem de mim. Você não rezou por mim, não rezei. Toda a missa eu rezei por vocês. Está aqui. Anotei direitinho, né? E lá na Catedral de Lorena tem uma urnazinha que você põe as suas intenções ali. Fica lá o mês inteiro, aquelas intenções ali na urna lá da Catedral, que é as intenções da missa de cada dia. Então, é isso aí. Tem muita coisa que a gente podia falar, né? Aqui nesse livrinho que eu escrevi sobre o purgatório, tem muitos. Aqui tem uma coisa maravilhosa. Ainda tem um minuto? Tem. Então, uma coisa que eu vou ler rapidinho. Porque muita gente tem medo do purgatório, mas São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele escreveu uma página sobre o purgatório que dá vontade de eu sair do purgatório. No sentido assim, não no sentido que não há sofrimento lá, mas a oportunidade que é. Primeiro que você sabe que você já está salvo, você vai para o céu. O purgatório só tem uma porta de saída para o céu.
Então ele diz assim, olha, as almas ali vivem uma contínua união com Deus. É um santo doutor falando. São Francisco de Sales, doutor da igreja. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus, só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno, apresentar-se manchadas diante de Deus. Quer dizer, não é Deus que prende a alma no purgatório, a alma que se prende no purgatório, porque ela não tem coragem de ir para Deus ainda imperfeita. 3. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim Deus o quer. 4. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade de Deus. Quer dizer, a alma se conforma perfeitamente com aquela situação. 5. São invencíveis na prova e não pode ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. 6. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. 7. São consoladas pelos anjos. 8. Estão certas da sua salvação, com uma esperança inigualável. 9. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Paz profunda. Muita gente diz, não, o purgatório é igualzinho ao inferno, só não tem um demônio. Não é mentira, não é verdade, não. O purgatório não tem nada a ver com o inferno. O purgatório tem paz. 10. Se é grande a dor que sofrem, essa catarse, né, do arrependimento dos pecados, né, a caridade que é mais forte do que a morte, mais poderosa, derrama-lhes no coração inefável ternura, a caridade que é mais forte do que a morte. Veja que bonito. É um santo doutor da igreja, canonizado pela igreja, e quando a igreja canoniza um santo, ela examina todos os seus escritos. O que equivale dizer que não tem erro nisso aqui. Pode não ser toda a perfeição que ele queira manifestar, mas não tem erro. Então, eu acho que isso aqui tira o medo que muita gente tem do purgatório e, segundo, estimula a gente a rezar pelas almas, oferecer as indulgências, né? É muito importante as indulgências, né? O Papa Paulo VI, se eu passar da hora, você me segura aí. É o seguinte, o Papa Paulo VI, quando acabou o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, eu sei que eu já tinha 16 anos, então a vantagem de ser velho é isso, a gente lembra de mais coisa do que vocês. É verdade. Quando acabou o concílio, em 65, eu já tinha 16 anos, e eu já acompanhava o concílio. E todo mundo dizia, o Papa vai acabar com o negócio de indulgência, porque indulgência foi aquele negócio lá de Lutero, que vendia indulgência para construir a Basílica de São Pedro. Acabou o concílio, o Papa Paulo VI publicou o Manual das Indulgências, dentro da Constituição Apostólica das Indulgências, e colocou tudo. Ipsis litteris, como a igreja sempre acreditou. Porque uma coisa que é isso, gente, a igreja nunca revoga o passado, porque o passado foi ensinado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo não ensina uma coisa no século I, outra coisa no século XX. A indulgência é do século I. A indulgência nasceu, que coisa maravilhosa, lá com as chamadas cartas de paz. O que eram as cartas de paz? Quando havia aqueles presos no Império Romano, que estavam presos para ser julgados, até para ir à morte, né? Eram os testemunhas da fé, né? Eles escreviam uma carta para o bispo, às vezes, pedindo perdão pelos pecados, porque às vezes eles não tinham condições de cumprir as penitências, que eram muito pesadas, chamadas cartas de paz. Então, eles escreviam uma carta para o bispo dizendo, senhor bispo, eu não tenho condição de cumprir essas penitências, mas pelo sangue desses mártires que vão morrer, eram os penitentes que faziam isso, pelo sangue desses mártires que vão morrer, eu peço o perdão dos meus pecados e o senhor alivia essa penitência. E o bispo aceitava. Isso chamava cartas de paz. Ou seja, a igreja entendeu que o sacrifício, a morte, o martírio de um podia perdoar, cancelar o pecado do outro. É a comunhão dos santos, onde existe um intercâmbio de graças. Daí nasceu a indulgência, século I, século II. Ou seja, uma inspiração do Espírito Santo.
Então, ainda hoje, você vê o Papa Francisco autorizando indulgências. Por exemplo, nesse mês de novembro, do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, é a chamada indulgência especial das almas. Se a pessoa fizer uma confissão bem feita, segundo, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Terceiro, comungar, participar da missa e comungar. Isso tem que ter, essas 3 coisas nunca pode faltar na indulgência. Confissão, não precisa ser uma confissão para cada dia. Não, uma confissão por um período. Né? Rezar pelo Papa e a comunhão. E aí, você for ao cemitério e rezar por a alma de uma pessoa por dia só. Você consegue para uma indulgência plenária. Ou seja, toda a purificação da pessoa acontece por causa disso. E ela está apta a ir para o céu. Eu sei que muita gente não acredita nisso. Mas o Papa Paulo VI colocou na Constituição Apostólica, no Manual das Indulgências. Eu, como acredito em tudo que a igreja me ensina, eu acredito nisso e vivo isso. Então, vale a pena você, né, fazer a sua confissão bem feita, você, né, rezar pelo Papa, o Pai Nosso, você comungar, e aí você ir ao cemitério e rezar por uma alma de uma pessoa. Rezar o quê? O que você quiser. Você pode ir lá rezar um terço, pode ir lá rezar um terço da misericórdia, pode rezar o que você quiser. Você pode conseguir para essa alma. Gente, é uma caridade transcendente, né? E aí é uma pessoa em cada dia. Não pode ser 2 pessoas, não, uma pessoa em cada dia. Agora, a indulgência você pode ganhar o ano inteiro. Mas então, o que substitui a ida ao cemitério durante o ano? Então, as 3 coisas que não mudam. 3 coisas que não mudam, né? Vou repetir. Confissão, rezar pelo Papa e a comunhão. Isso tem que ter. Cada dia do ano você pode ganhar uma indulgência para uma alma se você fizer uma 4ª condição. Que você escolhe entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas? Ou você reza um terço em família, diante de um oratório ou numa comunidade. Ou você faz meia hora de leitura bíblica meditada. Ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário. Ou você faz a via sacra na igreja, naqueles 14 padrões. Uma vez por dia você pode ganhar uma indulgência para uma alma do purgatório. Indulgência plenária, não é indulgência parcial. Outra coisa que vale a pena explicar. Antigamente havia indulgência plenária e indulgência parcial, né? Mas só que a indulgência parcial ela era quantificada. Então você pega um livro antigo da igreja, isso aqui dá 300 dias de indulgência. O que é isso? Isso acabou, não existe mais. Esses 300 dias de indulgência era assim, como se a alma tivesse 300 dias a menos de purgatório. Só que a igreja entendeu, depois do Concílio Vaticano II, que na eternidade não tem dia. Não tem nascer do sol e pôr do sol, não tem mais dia. Então o Papa revogou isso, disse, não, agora só indulgência parcial ou plenária. Parcial é aquela indulgência que cancela parte das penas. A indulgência plenária cancela todas as penas. O que é uma indulgência parcial? Plenário, eu já falei. A parcial, qualquer coisa de bom que você fizer, oferecer um sinal da cruz bem feito que você fizer, com devoção, você adquire indulgência plenária para a sua alma. Que a indulgência pode ser oferecida para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu. Indulgência não pode ser oferecida a uma alma de alguém que está vivo, ou alguém que já morreu, ou pela própria alma. Então, todo sacrifício, toda penitência, toda oração, tudo isso vale com desconta, vamos dizer assim, as penas que a gente teria que cumprir no purgatório. Entende? É isso. Amém, professor. Nossa, acho que eu ia até perguntar para o senhor, aproveitar aqui, porque é muito bom ouvi-lo, é muito bom aprender, mas acho que o senhor já até respondeu a minha pergunta, porque eu percebo que há muitas pessoas que trazem no coração uma dor profunda, porque ou não teve a oportunidade de dar o perdão, Sim. ou de pedir o perdão Sim. para um ente querido, às vezes da própria família, e a pessoa já fez a sua Páscoa e quem permanece aqui vive com aquele sentimento de... Peça a Deus perdão. Entende? Deus vai levar esse perdão para a pessoa, né?
Em Deus sempre tudo é possível, né? Uma coisa que a igreja, eu gosto de repetir muito isso, sabe? O catecismo da igreja fala o seguinte: não há pecado que a igreja não possa perdoar. Alguém morreu com raiva de mim, eu morreu com raiva de alguém. Vá ao padre, confesse e peça perdão a Deus, acabou. Gente, o perdão é uma coisa maravilhosa que Deus dá, que custou o sangue de Cristo. É por isso que a igreja fala que não há pecado que não possa ser perdoado. Tem alguma coisa que possa ser mais valioso do que o sangue de Cristo, derramado por nós? Diante de todo esse ensinamento, a gente pode concluir: tudo passa. A figura desse mundo passa e só Deus permanece. Só Deus permanecerá. E como é grande a misericórdia dele, nos dando tantas chances. A partir desse mundo, depois o purgatório, para a gente chegar lá, na terra prometida, na vida eterna. Depois eu tenho uma coisa. Então nós podemos cantar, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus, que Ele venha curar o nosso coração de todos os traumas que nós carregamos da morte. Todo o horror, todo o pânico, tudo aquilo que é exagerado dentro de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos tomar nesse momento. Que Ele venha revelar a nós aquilo que humanamente nós não entendemos, quanto à vida eterna, quanto a essa passagem que é a morte. Que o Espírito Santo venha trazer paz ao nosso coração. Se estamos em comunhão com Deus, que Ele venha trazer paz ao nosso coração. Vamos cantar rezando. Tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus, que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus, que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Cante com toda a alma. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Ó Senhor, teu corpo e sangue, minha redenção, aliança por toda eternidade. Vem agora, ó meu Deus, toma o meu coração, pois sem ti nada posso realizar. Cante forte. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus. Seu amor que vive em mim, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus.
ele voltará. Eu sinto nesse momento que o Senhor cura o coração de mães que recentemente sofreram abortos espontâneos. Talvez você esteja com o coração dolorido agora, mas vai nesse momento entregando a Deus toda a sua dor, toda esta perda, lembrando que a alma desses nenéns estão diante de Deus, são seus intercessores. Eu também passei por isso 4 vezes, mas eu sei que eu tenho filhos no céu. Você que está passando pela perda de um ente querido, você que ficou viúva recentemente, o Senhor está derramando em seu coração o Espírito Santo para consolar e preencher todo este vazio no seu interior, o vazio da ausência. O Espírito Santo toca você, que hoje acordou chorando, com saudades. Saudades, sim. Mas o Senhor quer curar mesmo hoje. É a tristeza que corrói o seu coração. Essa tristeza que Ele põe para baixo. Essa tristeza que Ele joga na cama, que te isola. O Espírito Santo hoje quer curar, está curando. Você que tinha medo da morte, mas ao ouvir todo este ensinamento, uma grande paz invadiu o seu coração. É o Senhor visitando o seu coração com a paz, curando todo o trauma da morte. Você que perdeu sua mãe num acidente e hoje você se lembrou desse acidente, e o Espírito Santo hoje está te dando a graça de você se recordar disso sem aquele desespero em seu coração. Pessoas que estão sendo curadas agora do desespero que a morte traz, do desespero que a perda traz. Deus está consolando. Esta palavra trazida pelo professor Felipe, que é uma palavra de ressurreição, de vida, está trazendo esta cura ao seu coração. Esse ente querido não morreu, ele foi semeado. Ele foi semeado, como o Monsenhor Jonas foi semeado. E muitos frutos surgirão desta semeadura. Você que tem medo até mesmo de ir a um cemitério rezar, que tem rejeição, porque você se lembra daquele cortejo de morte. O Senhor te cura nesse momento, cura o seu coração. E ainda hoje, você vai visitar o cemitério e vai sentir paz, porque aquelas almas que ali estão em Deus, já não sofrem mais, já não choram mais, já não vivem mais as dores deste mundo. As lágrimas dos nossos entes queridos já foram enxugadas. E você hoje vai rezar com paz no coração. O Senhor também toca uma pessoa que está muito angustiada por um ente querido que está se ultimando, que está nas últimas. E o Senhor agora lhe coloca nos braços e diz a você: não temas, confia, confia. Você pode até dizer isso: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio. Jesus, eu confio e espero em vós. Jesus, eu confio e espero. Jesus, eu me confio a vós. Jesus, eu me confio a vós. E confio todos os meus familiares. Confio todos os meus familiares. Especialmente aqueles que estão enfermos. Especialmente aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão se ultimando. Aqueles que estão se ultimando. Aqueles que estão agonizantes.
Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio. E vamos rezar uma Ave Maria por todos esses entes queridos que já se foram e também por estes que estão agonizantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Enquanto a Salete rezava, tinha a imagem de uma pessoa chorando muito diante da televisão e de verdade Deus trazendo muita paz ao coração desse irmão, dessa irmã, por conta de um acidente, porque as pessoas que estavam com você, elas não resistiram, só você traz consigo um sentimento de culpa muito grande, porque essas pessoas fizeram a sua Páscoa diante desse momento trágico, e você trazia essa culpa, mas Deus vem aí trazendo agora a cura ao seu coração, a libertação, sobretudo a paz. Então tome posse agora aí, onde você estiver, dessa paz. Se aconteceu, se foi numa tragédia, se foi num acidente, nós que confiamos em Deus, confiamos também que Ele tem a última palavra na nossa vida. E se Ele permitiu que esta pessoa, que este ente querido, que este parente, que este familiar fosse nessas condições, como o professor nos ensinou há pouco, é porque ela era a hora oportuna na vida deste filho, desta filha, deste pai, dessa mãe, deste irmão. Então, fique em paz. Entre agora nessa paz de Deus, diante dessa situação, diante desta perda. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que Deus te abençoe. E quero aproveitar aqui o professor. O senhor tinha uma coisa para complementar? Eu quero só completar o seguinte. Muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte: lá no céu a gente vai se encontrar? Eu vou ver o Sebastião tocando violão lá maravilhosamente. Vou. E eu quero colocar aqui a palavra que não é minha, de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, garantem isso. Que, veja, Jesus compara o céu com um banquete. Todas as vezes que Jesus, a ceia do Cordeiro, o banquete. O que é um banquete, uma ceia? Aquela coisa de confraternização, de alegria. Todo mundo junto ali. Então, a gente vai se ver, sim, no céu, vai se encontrar. Claro que a gente não consegue explicar aqui como é que vai ser, né? Porque, evidentemente, no céu não vai ter mais casamento, né? Jesus disse, né, serão como anjos, né? Por quê? Porque a nossa alma vai estar desposada com Deus. Então, o encanto vai ser Deus. A visão beatífica de Deus é uma coisa assim que supera qualquer outra experiência. Imagina, você vê a maravilha de Deus aqui, já deixa a gente de boca aberta. Agora você imagina ver o Criador. Então, você vai ver sua esposa do lado aqui, mas tem algo mais. Não quer dizer que você não vai ter o relacionamento, a confraternização tem, né? Eu tenho uma história muito interessante que eu gosto de lembrar. São Francisco Xavier, ele era amigo de Santo Inácio de Loyola, né? Os dois começaram juntos, os jesuítas. Só que São Francisco Xavier foi lá para as Índias, morreu lá nas Ilhas Moluscas, lá tal, e não voltou mais para a Espanha dele, né? E um dia ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo assim: meu amigo, sei que nunca mais meus olhos vão te ver, mas não tem problema, na eternidade eu vou te dar um abraço eterno. Fez lembrar uma história que eu vi uma vez, dois noivos, né? Que o rapaz foi para a guerra, isso faz muito tempo, foi para a guerra e a moça ficou desesperada, aquela guerra, não sabia se ele morria, se não morria, não tinha correspondência. Aí um dia, quando acabou a guerra, estavam voltando, o trem estava voltando, e esse rapaz voltou no trem, né? Aí quando ele desceu do trem, que ele abraçou a noiva, ele não queria mais desabraçar, era um abraço assim que precisou separar os dois, de tanta alegria. Quer dizer, é esse abraço eterno que vai acontecer na eternidade. Não haverá mais separação,
não haverá mais morte, nem lágrima, nem dor, o Apocalipse fala disso, né? Então vai ser aquela festa mesmo sem fim. Glória a Deus, isso é um consolo para nós. É por isso que a gente segue firme aqui com a nossa missão, evangelizando, buscando a cada dia a nossa santificação, para que de fato a gente possa encontrar com aqueles que nós amamos, nossos entes queridos, e que a gente possa celebrar diante da presença do nosso Deus um dia lá no céu. Bendito seja Deus, família Canção Nova. Quero agradecer com muito carinho todos aqueles que participaram conosco ao longo do programa, através das redes sociais, através do YouTube da Canção Nova. Estava conferindo aqui o Instagram também. Eu achei tão bacana aqui a Zane Matos, ela é de Curitiba. Ela disse que ela já trabalhou muitos anos na UTI e ela dizia assim: quando os aparelhos acusam, olha que interessante, quando os aparelhos acusam a partida, sempre ela se posicionava ao lado, né, do paciente e começava a rezar o terço da misericórdia. E a pessoa escutando, ela ia se entregando. Eles sentindo uma presença, eles sentindo a presença e a oração, eles iam partindo em paz. Achei bonita essa partilha dela, da Zane Matos, ela é de Curitiba, e tantos outros que foram ao longo do programa, partilhando, colocando aqui os nomes dos seus entes queridos, em oração. Então quero agradecer com muito carinho você que participou, você que rezou conosco, você que vai rezar ainda conosco, né, quando na reprise, e é claro, também ali no CN Plus, à sua disposição este programa. E falando em CN Plus, eu já quero dar uma dica maravilhosa para você que já se inscreveu. Para você que ainda não é inscrito, depois eu conto para você como é que faz, mas para você que já está inscrito, né, esses dias nós sabemos que muita gente vai ficar em casa, descansando, é uma oportunidade para que você também faça aí um retiro espiritual. A gente não gosta de usar essa palavra maratonar, mas ali está à sua disposição, no CN Plus, um curso bíblico com o nosso querido professor Felipe Aquino, sobre o Pentateuco, com 16 aulas ministradas aí pelo nosso professor Felipe Aquino. E é claro, você não vai perder essa oportunidade. Você tem aí um final de semana, você tem dias que você pode fazer um retiro, um estudo, e você pode acessar lá no CN Plus, você que já é inscrito. Inclusive já está um banner já ali na home, quando você acessa, já está à sua disposição, totalmente gratuito. Está lá, olha lá, professor Felipe Aquino, toda à sua disposição. Olha, foto bonita, professor fazendo uma pose lá, esperando você. Aproveite esse final de semana, aproveite esses dias, para você também se aprofundar na fé da nossa igreja, aprendendo um pouco mais, mas também fazer o seu retiro espiritual. Todo este conteúdo está à sua disposição, é graça de Deus e é de graça para você. Inclusive, Salete, o seu último show foi no acampamento de Cura e Libertação? Foi. Está lá, o show da Salete está lá, à sua disposição também, foi maravilhoso. Salete, o rincão lotadaço, cheio de gente, povo rezando, foi uma experiência maravilhosa, também está à sua disposição. São momentos que você pode estar aí buscando. Como é que faz, Cassiano? Você está falando tanto de CN Plus, como é que faz? Olha, eu vou deixar à sua disposição aqui o site cnplus.cançãonova.com. Lá você já vai ter todos os caminhos para você se inscrever, porque é uma inscrição. Então você vai preencher todos os seus dados, lá vai colocar o seu nome, vai colocar o seu CPF, fica tranquilo, tá? A Canção Nova é uma obra de Deus muito séria, ninguém vai fazer nada com aquilo que é o seu documento, não. Aquilo é uma regra do site, né, da própria plataforma digital, que ajuda ali a organizar a quantidade de pessoas inscritas na plataforma. Então você preenchendo, você vai colocar o seu e-mail. Eu faço questão de dizer isso para você. No seu e-mail você vai receber um código de confirmação, de verificação. Então depois que você faz a inscrição, se você tiver uma dúvida, pede aí para você, vovó, pede para o netinho, para a netinha, para o sobrinho, para um amigo. Você vai receber no seu e-mail um código de verificação.
E é importante, porque quando você voltar para a plataforma, você vai precisar desse número para você ativar. É só isso, é muito simples. Parece complicado, mas não é, tá bom? Você se inscreva lá, você já vai ter, olha, são quase 4.000 vídeos já disponíveis, pregações, cursos bíblicos, inclusive como eu mencionei há pouco aqui com o professor Felipe Aquino, shows, momentos oracionais, tudo isso, um conteúdo, os programas também, aqui o Amor Vencerá, o Sorrindo para a Vida, Juntos Somos Mais, a Escola da Fé, está tudo lá. Todo o nosso conteúdo, todo o acervo da Canção Nova, tudo aquilo que você já vê na programação e tudo aquilo que é também conteúdos, como a gente diz aqui carinhosamente, conteúdos históricos da Canção Nova, pregações do Padre Jonas lá no Morumbi, da Tia Laura, tudo isso está à sua disposição no CN Plus, tá bom? Então acesse lá cnplus.cançãonova.com. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, a gente quer mais uma vez agradecer e louvar a Deus pela vitória dos 104% do projeto Dai-me Almas no mês de outubro, está na telinha, bendito seja Deus, começamos mais um mês, né, com a graça de Deus, vamos seguindo em frente, já subimos aí 7%, a Lu já mostrou a plaquinha para nós, já estamos começando bem. Mês de novembro com 7%. Graças a Deus, olha só que beleza. É um mês que nos desafia, Salete, porque ele tem só 19 dias úteis. Exatamente. Mas a gente segue confiante, junto com esse povo de Deus maravilhoso, rumo ao 100% neste mês de novembro. Rumo ao 100%. Professor, obrigado. Foi maravilhoso tê-lo aqui. Amém. Obrigado por todo o ensinamento. Amém. Com certeza acalentou muitos corações, assim como o meu. Salete, obrigado. Valeu. Deus abençoe. Boa missão, né? Final de semana em missão lá em Picuí, lá na Paraíba, junto com o Maestro Sapo. Deus abençoe. Vem com a gente que é sucesso. Sempre, né? Deus abençoe, família Canção Nova. Temos aí um dia todo especial aqui na Canção Nova, uma programação. Hoje é quinta-feira de adoração. Então, que Deus possa continuar aí visitando o seu coração. Deus abençoe. E amanhã tem mais Sorrindo para a Vida. E a gente termina, é claro, cantando. Vamos lá. Adoremos a Deus. Louvores, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus. Louvores, por entre aclamações, Ele virá.